Estamos no terceiro domingo e teremos hoje a terceira e última palavra de uma série que intitulamos Prosperando pela Palavra. Partimos de um texto base, que é a declaração de Deus a Josué, no capítulo 1 e no versículo 8. E em cima desse conselho, dessa instrução divina, temos trabalhado e construído essas três partes daquilo que Deus falou. Começamos trabalhando cada semana em separado um conselho só, mas com três aspectos distintos. Deus diz a Josué, Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A palavra de Deus nos ensina algo aqui, e é importante ressaltar que esse conselho não deveria ser ignorado. Não apenas porque desejamos ser bem-sucedidos, não apenas porque desejamos prosperar, mas porque, antes de mais nada, precisamos ouvir Deus. Nós olhamos também para esse texto e não podemos limitar o conselho de Deus somente a uma única pessoa na história. Como se Deus tivesse falado unicamente com Josué e isso não servisse para mais ninguém. Porque semana após semana, em cada palavra dessa série, temos mostrado que esses princípios, eles se aplicam a todos. Que a instrução de não se apartar da nossa boca o livro da lei, fala da confissão. Mas quando Deus diz, medita nele de dia e de noite, Ele está remetendo a uma outra prática que classificamos como meditação. No entanto, quando o Senhor diz, tendo cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, aqui Deus está falando sobre a prática. Então, já estabelecemos o fundamento da confissão da palavra, já estabelecemos o fundamento da meditação na palavra, e nessa terceira ministração, queremos colocar fundamentos bíblicos a respeito da prática da palavra, da obediência à instrução do Senhor. E mais uma vez, vamos mostrar que esses princípios que nos levam a prosperar, a ser bem-sucedidos, eles são apresentados de forma universal. Não é restrito a uma pessoa ou a uma categoria de gente, um líder, um pregador. O nosso relacionamento com a palavra é o que Deus espera de cada um de nós. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, nós temos a instrução, habite ricamente em vós, coletivo, em vocês, a palavra de Cristo. O que é ter a palavra de Cristo habitando em nós de forma rica, abundante, plena? Eu acredito que isso nos remete, além da leitura bíblica, ou mere simplesmente o conhecimento. Fala de uma saturação da palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, queremos, uma vez mais, falar desse relacionamento, desses vínculos que precisamos ter com a palavra de Deus, como o caminho para que prosperemos, para que sejamos bem-sucedidos. Mais uma vez, quero destacar que com a palavra prosperar, não limito isso a algo material, a algo financeiro. Nós precisamos entender que o conceito de prosperar é ir bem. E Deus quer que em todas as áreas da nossa vida, nós possamos funcionar bem. Não apenas ter resultados, mas viver aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele idealizou para nós. Então é muito importante, já que o foco de hoje diz respeito à prática, que a gente relacione isso com a ideia de obediência. Praticar a palavra não é mera e simplesmente uma opção, é uma exigência que nos é apresentada. Então eu quero intercalar com a expressão prática, né, o termo obediência. E o primeiro ponto que eu quero destacar na nossa reflexão de hoje é que a obediência nos leva a prosperar. A obediência nos leva a ser bem-sucedidos. No Salmo 119, no versículo 4, nós temos uma declaração que mostra que Deus sempre esperou obediência do homem e obediência plena, não parcial, mas completa. Salmo 119, 4 diz, tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Em outras palavras, que a gente realmente leve isso a sério, obedeça cada um deles e que a gente faça isso de forma plena, total. A obediência sempre foi esperada do homem. Nós podemos dizer que antes da queda,
no Éden, quando Deus estabeleceu o primeiro casal, Ele já esperava obediência. Ele deu instruções, Ele esperava que essas instruções fossem seguidas. E o que nós lemos nas Escrituras, que a desobediência a essa instrução inicial trouxe consequências muito sérias, não apenas para o primeiro casal, mas para toda a humanidade. Depois da queda, apesar do homem ter agora, por meio do que classificamos como pecado original, ter transmitido uma natureza pecaminosa, Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mesmo depois desse estado, Deus não olha para a humanidade, para a situação, como dando por perdido e dizendo, eu tenho que desistir do meu plano. A obediência, ela continua sendo esperada. Tanto que em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 20, há uma alusão ao que aconteceu nos dias de Noé. E a Bíblia fala de pessoas que foram, 1 de Pedro 3,20 diz assim, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Noé é chamado no Novo Testamento de pregador da justiça. A palavra de Deus foi anunciada naquele tempo depois da queda, mas houve gente resistindo e desobedecendo. Durante a lei de Moisés, nós temos um período na Bíblia que em Romanos 5,14 é classificado de Adão, né, a criação e a queda, até Moisés, que é quando vem a lei. Durante os dias de Moisés, a lei de Deus foi dada. E ela vigora até que Jesus chegue. João capítulo 1, verso 17, nos diz a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Em cada uma dessas estações, depois da queda e antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, com a vinda de Jesus, sempre se esperou obediência do homem. Em relação ao que Deus esperava na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13 diz o seguinte, e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Mais uma vez, Deus não apenas externa a expectativa de que haja obediência, mas Ele aponta de uma maneira nítida, clara, para qual seria o resultado da obediência. O texto diz, para o bem de vocês. Na nova aliança, Deus também não mudou a sua expectativa e nem o seu projeto. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, nós temos as seguintes palavras do Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, obviamente, estava apontando que, embora a lei cerimonial de Moisés não perduraria, né? Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. A lei tinha um caráter e uma natureza profética, muitas figuras que se cumpriram no próprio Jesus. No entanto, Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz que quando a mudança de sacerdócio, e é uma referência do sacerdócio levítico do Antigo Testamento para o sacerdócio de Cristo, da Nova Aliança, a Bíblia diz que há mudança de lei. Então agora Jesus declara, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Continua havendo mandamento. Antes da queda, Deus deu mandamentos para serem obedecidos. Depois da queda, Deus continua batendo na tecla de mandamentos. Durante a lei, Deus trabalha a visão dos mandamentos. Na nova aliança, novamente, mandamentos são sustentados. E nós precisamos entender que Deus sempre esperou do homem obediência. Agora, há textos do Antigo Testamento que já sinalizavam, não apenas o conselho de Josué, outros textos sinalizavam que por meio da obediência, o homem poderia prosperar. Deuteronômio 28, versos 1 e 2 diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E do versículo seguinte, o 3 até o 14, Deus vai discriminar vários aspectos da vida deles que poderiam ser tocados pela bênção de Deus se houvesse obediência. O que talvez leve alguns a concluírem. Deus propôs então uma espécie de barganha, que nós o obedecêssemos para que pudéssemos ser recompensados? Não. Deus instruiu-nos a andar segundo suas leis e princípios. Andar segundo suas leis e princípios nos permitirão viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. E o melhor de Deus para nós é que a gente seja bem-sucedido.
Eu gosto de quando Deus fala com a nação de Israel, isso não pode ser limitado somente àquele povo do Velho Testamento. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nós estamos falando de uma geração rebelde que estava longe de Deus, mas o Senhor estava dizendo, eu vou corrigi-los, eu vou ensiná-los, eu quero atraí-los de volta para mim, eu quero que vocês andem no meu caminho, porque eu quero que vocês vivam a plenitude do meu propósito. Eu tenho bons planos para vocês. No entanto, a desobediência, a quebra desses princípios, nos leva inevitavelmente a consequências, a perder a capacidade de viver o melhor de Deus. Então Deus não está mera e simplesmente propondo uma troca. Deus está trazendo uma instrução clara para que vocês vivam aquilo que eu tenho de bom para vocês. Os princípios não podem ser quebrados. Além desse texto de Deuteronômio 28, 1 e 2, vemos que quando Salomão está para assumir o trono, Davi, seu pai, começa a lhe dar instruções. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, eu quero ler dos versículos 1 a 3, nós vemos mais uma vez o mesmo conselho e orientação sendo dado. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Davi teve um reinado muito bem-sucedido. A palavra de Deus menciona situações específicas onde Davi pecou, desobedeceu a Deus, colheu consequências. Mas a mesma Bíblia que mostra essa fragilidade e limitação de Davi, mostra também o seu aprendizado com a lição. Ao longo da sua história, Davi demonstrou fidelidade ao Senhor. A Bíblia mostra que ele não tropeçou nos mandamentos de Deus, a não ser de forma específica. No caso de Batseba e da morte de Urias. Esse homem, ainda que limitado e tendo provado o gosto amargo da desobediência com as suas consequências numa área, foi alguém que procurou ao longo de toda a sua vida devotar amor, respeito à palavra de Deus. Nesse momento, ele está olhando para o filho e dizendo, isso é um conselho que eu posso dar a você, é que você guarde a palavra de Deus, obedeça os seus estatutos. Ele está dizendo, essa é a receita para que você seja bem-sucedido em todas as coisas. Então, precisamos reconhecer que não apenas dentro do conselho de Josué, mas ao longo de toda a Escritura, a obediência, a prática da palavra nos leva a prosperar. Deus espera o mesmo de cada um de nós. Os tempos podem ter mudado, os seus planos e propósitos e os seus princípios permanecem os mesmos. E nós ainda devemos obediência a Deus. E a obediência continua sendo o caminho por meio do qual nós podemos experimentar prosperidade, ser bem-sucedidos, viver a experiência de ter a manifestação do favor de Deus sobre as nossas vidas, diferente de quando na desobediência acabamos atraindo juízo da parte de Deus, correção, e colhemos inevitavelmente um futuro e uma consequência diferente do da obediência. A segunda coisa que podemos destacar, falando da prática da palavra de Deus, depois de reconhecer o primeiro fundamento que estabelecemos, que é a obediência que nos leva a prosperar, a segunda coisa que podemos destacar aqui é que há uma clara diferença estabelecida pela palavra de Deus entre ouvir e praticar. O Novo Testamento sustenta a prática da palavra de Deus como meio para nos tornarmos também bem-sucedidos. Não são apenas os versículos do Velho Testamento que dizem isso. Por exemplo, na Epístola de Tiago, irmão do Senhor, nós lemos no capítulo 1, dos versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar.
Essa declaração de que ele será bem-sucedido, o operoso praticante, aquele que se recusa a ser um mero ouvinte, mas coloca em prática a palavra de Deus. Nós temos mais uma vez a mesma afirmação do Velho Testamento, que é recorrente, sendo sustentada no Novo. Será bem-sucedido, bem-aventurado, feliz, próspero no que realizar. A receita para sermos prósperos, bem-sucedidos, continua sendo exatamente a mesma. Obediência à palavra. No entanto, Tiago nos mostra uma armadilha na qual podemos cair. É mero e simplesmente ouvir a palavra e achar que apenas ouvir é aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia nos mostra que ouvir sem praticar não vai nos levar aos resultados que foram propostos pelo Criador. Nós precisamos entender a importância de sermos mais do que ouvintes. É lógico que aquele que está ouvindo a palavra está se expondo a uma possibilidade de ter ação de Deus na sua vida maior do que quem sequer ouve. Mas mero e simplesmente ouvir não nos levará ao lugar que Deus tem para nós. É necessário um posicionamento claro, né? É necessário da minha e da sua parte uma decisão de obedecer e de colocar em prática. Então, olhamos para a afirmação da palavra de Deus e no verso 22 nós vemos que quem é um ouvinte e não pratica a palavra, ele está enganando-se a si mesmo. O que significa isso? Enganar-se a si mesmo. A pessoa acredita que está bem com Deus, porque está dando ouvidos à palavra de Deus. Ela acredita que ela está se expondo a algo que pode mudar a sua vida. No entanto, quando ela se limita simplesmente, meramente a ouvir e não coloca em prática, ela vai estar na ilusão de que será bem-sucedida, no entanto, não vai alcançar o resultado. Então podemos dizer que apenas ouvir pode se tornar para muitos uma armadilha. A pessoa está enganada, ela está equivocada, ela está acreditando que ela está trilhando um caminho que a fará bem-sucedida, quando na verdade não está. Então é importante que a gente reconheça isso, relativizar o que Deus falou. O caminho para ser bem-sucedido é que a palavra não se aparte da nossa boca. Isso significa não apenas que ensinamos, não apenas que cantamos, mas que nós a confessamos e declaramos o tempo todo. Quando a Bíblia diz sobre meditar de dia e de noite, são aspectos que se complementam. Mas Deus está dizendo também, não adianta a palavra estar na sua boca, não adianta você meditar, refletir nela, se você não vai praticar. Então nós temos na prática o desfecho de tudo. Nós temos na prática a demonstração de que de fato criamos vínculo e relacionamento com a palavra de Deus. Agora, é interessante notar que nesse mesmo texto, além de falar da pessoa que engana-se a si mesmo, a Bíblia também fala de alguém que se contempla num espelho. Vamos ler novamente esse exemplo a partir do versículo 23 de Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Interessante que hoje em dia a gente vive rodeado não apenas de espelhos, mas de bons espelhos, com reflexos perfeitos. Eles não tinham esse tipo de espelho na antiguidade. Os considerados bons espelhos, diferente da água, que naturalmente tinha um reflexo, né, quase perfeito, os considerados bons espelhos eram feitos de bronze batido, polido, e a maioria das pessoas não tinham acesso a isso. Então não era todo mundo que o tempo todo via o seu rosto. Então uma pessoa que contemplava um pouco, mas demorava para voltar a ver o seu reflexo. Às vezes esquecia, talvez não completamente, mas perdia aquela percepção de alguns detalhes. Eu me lembro de muitas vezes ter esse sentimento quando era ainda garoto. Aquela fase do início de pré-adolescência, às vezes me dava um desespero de tentar lembrar como era meu rosto. Me lembro às vezes de parar na frente de uma vitrine de uma loja, tentar ver o reflexo, e de repente eu lembrava e dizia, ah sim, são esses os detalhes que não estão vivos aqui na memória. E Tiago usa isso como exemplo, porque ele está dizendo que a palavra de Deus é um espelho. Portanto, a palavra de Deus revela quem nós somos. Há uma crise de identidade na vida de muitos cristãos que não sabem quem eles são, não sabem quem eles são em Deus, não sabem o que Deus diz a respeito deles, e não entender quem você é em Deus pode trazer prejuízo, pode limitar completamente as suas conquistas, pode impedir você de viver aquilo que Deus idealizou e planejou. É só olhar para aquela geração que saiu do Egito.
Nós temos uma figura de redenção linda, gloriosa, extraordinária. Eles saem do Egito em direção a uma terra que mana leite e mel. Deus não queria o seu povo, depois de sair do Egito, que é uma figura de salvação e redenção, apenas perambulando pelo deserto. Deus tinha um lugar de plenitude para eles, um lugar de bênçãos. E nós podemos entender que o mesmo projeto se estende para as nossas vidas. Em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há um lugar de plenitude espiritual, há um lugar de abundância para ser vivido. No entanto, se nós não entendemos quem somos e o que Deus tem nos dado, nós vamos viver à margem daquilo que Ele planejou. Então aquela geração que sai do Egito, finalmente ela chega no limiar da terra prometida. Moisés envia 12 espias, 12 representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Quando esses homens voltam, 10 deles estão focados apenas nas dificuldades. Somente 2 deles, Josué e Caleb, estão olhando a despeito das dificuldades, estão agarrados na promessa de Deus, numa palavra que Deus liberou. Os 10 espias começam a dizer, olha, a terra realmente é boa, Deus não mentiu quando disse que era boa. Mas, e esse mas é o momento onde a incredulidade entra. A terra tem gigantes, não está lá desocupada dando sopa. Esses gigantes não estão tão expostos, apesar de já ter uma vantagem para uma guerra que era travada mano a mano, na lança, na espada, né, numa batalha corporal. Eles, com 1 metro a mais do outro lado, tinham força, tinham uma envergadura, um alcance muito maior para a batalha, e já era uma enorme desvantagem, mas eles dizem, não é só isso. Esses homens habitam em cidades fortificadas, são verdadeiras fortalezas. E essas fortalezas estão no alto dos montes, o que dificulta ainda mais. Enquanto aqueles 10 estão choramingando. E o relato bíblico de Números, capítulo 13, termina com eles dizendo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. No entanto, Josué e Caleb não estavam se enxergando como gafanhotos. Eles olhavam para os gigantes e diziam, são grandes, e daí? Habitam em cidades fortificadas, e daí? As cidades estão nos altos montes, e daí? Eles começam a dizer, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Enquanto aqueles 10 criam uma identificação com toda uma geração, porque se viam da forma errada, se viam como gafanhotos, Josué e Caleb tiveram um posicionamento completamente distinto. Eles viam quem eles eram em Deus. Eles tinham a capacidade de viver a materialização da promessa. E esses foram os únicos de uma geração inteira que entraram na terra prometida. O que significa que se eu e você não conseguimos entender quem nós somos, se eu e você não conseguimos enxergar o que Deus de fato nos disponibiliza, provavelmente nós vamos viver aquém disso. Então há um espelho. A palavra de Deus é apresentada com a figura de um espelho. Ela revela a nossa verdadeira identidade, ela revela quem somos. No entanto, quem apenas ouve a palavra, ele se expõe um pouco diante do espelho, ele tem vislumbres que geram empolgação, mas depois ele esquece quem era. E na verdade isso para mim fala com clareza do que acontece com muita gente. Que no momento do culto ouve a palavra, ele de repente se sente empolgado, agora vai, agora eu vou entrar no que Deus tem. Mas daqui a pouco ele já não lembra o que exatamente ele tinha visto no espelho da palavra a respeito de si. E qual é o problema dessa pessoa? É mera e simplesmente uma memória fraca? Não. O problema é que ela não consegue criar um vínculo profundo com a palavra de Deus, que mantenha a consciência espiritual acesa. E por que ela não consegue manter acesa e viva essa consciência espiritual? Porque falta a prática. O que estabelece um vínculo profundo com a palavra de Deus, o que permite que ela entre e trabalhe em nós em níveis profundos, é a disposição contínua de obedecer à palavra de Deus. Nós lemos Tiago 1 a partir do versículo 22. Mas a verdade é que no versículo 21, o anterior que nós não lemos, a Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar, para curar, para salvar as vossas almas. Essa palavra, quando entra no momento em que é ouvida, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser recebida, vínculo precisa ser criado com ela. Nós precisamos nos fazer vulneráveis, nos expor a elas, dar um lugar, né, um espaço para que ela possa trabalhar a nossa vida. E a disposição de não apenas ouvir, mas trazer isso para a prática, ela determina o que eu chamo de o maior vínculo que nós podemos demonstrar com a palavra de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Nós vimos em Josué capítulo 1, verso 8,
já na primeira semana, que a palavra não deve se apartar da nossa boca. No entanto, se não houver a prática, de nada adianta a palavra de Deus estar na nossa boca. O Salmo 50, os versos 16 e 17 diz: mas ao ímpio, Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Então Deus está dizendo, não adianta a palavra estar na sua boca, se ela não termina na prática. Não adianta a meditação. Nós usamos uma figura, quando o salmista diz, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que a meditação, né, ela dá eco, ela dá o poder de repetição à voz de Deus. Agora não importa quantas vezes Deus fale ou você ouça, se isso não for levado para o terreno da prática, não vai poder cumprir o seu propósito. Alguém disse com muita propriedade que a Bíblia faz uma relação entre guardar mandamentos e sustentar ou guardar a aliança que Deus nos deu. Ao longo das Escrituras, uma disposição de obedecer é vista e apresentada como alguém que decidiu guardar a aliança de Deus. O Salmo 78:10 diz, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Então, quando eu e você nos recusamos a praticar a palavra que ouvimos, nós estamos demonstrando fragilidade de compromisso para com Deus. Nós estamos demonstrando falta de vínculo com Ele e a sua palavra. E isso acaba comprometendo e acaba trazendo dano. É justo dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Falamos disso na semana anterior, enquanto falávamos sobre meditação. Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. No entanto, se a fé, por um lado, vem por ouvir a palavra, por outro, nós podemos dizer que ela é demonstrada pela prática da palavra. Se recebe por meio do ouvir, mas se demonstra, se exercita a fé por meio da prática. Tiago capítulo 2, dos versículos 14 até o 18, diz o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo, tem fé aí dentro? A fé entrou pela palavra de Deus, então só existe uma forma de você demonstrar que a fé de fato entrou e ocupou lugar na sua vida. É demonstrar isso por meio da prática, da obediência da palavra de Deus. Quando entendemos essa diferença básica, fundamental, a respeito da distinção entre ouvir e praticar. Distinção que foi feita também no ensino do nosso Senhor Jesus. E eu já vou mexer nisso no meu terceiro e último tópico. A ideia apresentada por Jesus, e esse é o tópico que eu quero trabalhar, envolve a ideia de que pela prática da palavra de Deus nós estabelecemos firmes fundamentos, alicerces na nossa vida. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que há dois tipos de pessoas ou de comportamentos que as pessoas manifestam. O que ouve e pratica a palavra de Deus, o que ouve e não pratica a palavra de Deus. Cada um está construindo um tipo de casa distinto. A casa que tem fundamento sólido, firme, sobre a rocha e se torna inabalável, é aquela
pessoa que constrói a sua vida na prática da palavra de Deus. Ela está colocando fundamentos. A pessoa que não pratica é apresentada por Jesus como alguém que está construindo sobre a terra em vez de sobre a rocha, ou sobre a areia, dependendo da versão da Bíblia que você tem. Isso significa o quê? Ela não tem fundamento, não tem alicerces. Agora, o que eu e você precisamos entender é que tempestade não é algo limitado somente à vida do que ouve e não pratica. Tanto um como o outro enfrentaram a tempestade. A tempestade ou enchente gerada por ela bateu contra as duas casas. E é o que nós precisamos entender, não importa se você obedece ou não obedece a palavra, se você pratica ou não pratica. Nós enfrentaremos adversidades. Muitas vezes as pessoas acreditam que por estarem obedecendo a Deus não necessariamente terão bem problemas. Não vão passar por dificuldades, mas não é esse o conceito que nós podemos ter. Nós percebemos gente na Bíblia que entrou em circunstâncias adversas e difíceis justamente por obedecer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3 amigos de Daniel, foram lançados na fornalha porque decidiram obedecer a Deus. Foi a fidelidade deles a Deus e a sua palavra que os colocou naquela situação. E muitas vezes alguns desanimam pensando, não estou vendo o resultado. Esse negócio de se eu praticar a palavra vou prosperar, acho que não é bem assim, porque aqui eu decidi obedecer a Deus e eu estou no meio de uma circunstância difícil. E segundo Crônicas 32, a Bíblia falando de Ezequias, que foi um grande rei, um homem de avivamento, um reformador nos seus dias, que leva a nação de volta à prática da palavra, a se afastar dos ídolos. Capítulo 32, segundo Crônicas, começa sendo assim: depois de todos esses atos de fidelidade de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Jerusalém e contra Judá. O problema dele não é por falta de fidelidade, é justamente num cenário de fidelidade. Então nenhum de nós deveria deduzir que porque decidimos obedecer à palavra de Deus não teremos problemas. Mas pastor, o senhor está pregando que a gente vai ser bem sucedido e prosperar diante dos problemas e não com a ausência deles. Agora, nós vemos que Deus interviu na vida de Ezequias. Nós vemos que Deus interviu na vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porque toda pessoa que se posiciona pela palavra de Deus, a despeito de enfrentar problemas como qualquer outra, ou às vezes problemas gerados até pela sua fidelidade, eles vão experimentar uma ação e uma intervenção de Deus. E a verdade é que esse tipo de tempestade ou adversidade que eles enfrentam não vai derrubá-los. Agora, o homem que não ouve e não pratica a palavra é uma casa sem alicerces. E quando a tempestade vem, e eu repito, a tempestade vem para todo mundo, mas aquele que não tem um vínculo profundo com a prática da palavra, ele não apenas esquece quem era, perde a consciência da sua identidade em Deus e com isso a possibilidade de viver a intervenção de Deus, mas é o tipo de gente que acaba vendo a casa cair. O texto ainda termina dizendo, foi grande a ruína daquela casa. É como se o texto estivesse falando, não foi um cômodo que desabou, a casa toda, tudo foi colocado a se perder por conta de falta de vínculo com a palavra de Deus. Então, há algumas verdades ainda nesse texto que nós podemos destacar. O homem que ouve e pratica, Jesus diz 3 coisas sobre ele em relação a essa ideia de alicerce ou fundamentos que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele cavou. Às vezes uma leitura superficial do texto pode nos levar a deduzir que de repente ele estava passando, viu uma rocha, uma pedra, diz aqui é um lugar bom para construir e não vou ter trabalho algum. Não, a Bíblia diz que cavou. Então ele tem que procurar esse fundamento. Mas para que a gente não tenha a ideia de que ele cavou superficialmente, a segunda coisa que Jesus destaca é que ele abriu uma profunda vala. Eu me lembro de anos atrás, quando comprei uma casa pequena e decidi fazer uma reforma, decidimos que a gente subiria um andar a mais. Então, quando iniciamos todo o projeto de reforma, eu achei que tanto o engenheiro, o arquiteto, o construtor, todo mundo envolvido estavam exagerando. O tanto que nós tivemos que cavar, ainda bem, não foi tão profundo como se esperava, achamos rocha antes. A quantidade de alicerce, eu dizia, gente, só vai aumentar um andar. Você está dizendo, pastor, você não tem noção do que está falando. Se você quer que essa casa fique de pé, ela tem que ter fundamentos. Sabe, muitas vezes nós não temos noção que na vida espiritual se exige o mesmo de nós, que se cave, e não apenas se cave um pouco, mas se abre profunda vala. Aí, a Bíblia diz, lançou alicerce sobre a rocha. Onde a rocha foi encontrada?
depois de se cavar e de se cavar uma profunda vala. Nós precisamos entender que a natureza do relacionamento com Deus é a palavra, quando é fundamentada na prática. Ela nos leva a ter os devidos alicerces. Agora a Bíblia diz que essa casa não pôde ser abalada. Por quê? Porque ela tinha sido bem construída. O que me faz te fazer a seguinte pergunta e questionamento: como você tem construído a sua casa? Muitas vezes nós entramos exatamente no terreno do que Tiago diz: estamos enganando-nos a nós mesmos. Tem gente construindo uma casa sem alicerce, e a coisa parece durar até que venha a adversidade, até que venha a tempestade. Infelizmente, eu tenho visto muito crente que assistiu a casa cair na hora da dificuldade. E muitas vezes, em vez de olharem para si e dizer: eu fui negligente, eu não coloquei fundamentos, eles às vezes ainda se aborrecem com Deus. Eu estou aqui o tempo todo, levando a sua palavra a sério, como se apenas ouvir a palavra de Deus fosse levá-la a sério. E agora eu experimento tudo isso. Cadê a prosperidade que vem pela palavra? Estaria presente se houvesse alicerces. Então, é de suma importância que a gente compreenda que Jesus não está dando mero e simplesmente um conselho. Ele está nos mostrando o que é essencial para termos uma vida cristã bem-sucedida. Se por um lado reconhecemos que as tempestades virão para todos, por outro, a forma como edificamos e construímos a nossa casa determina se nós sobreviveremos ou não às tempestades. O projeto de vida cristã não é apenas para um momento. Abraçar a fé em Cristo e decidir andar com Ele não é algo para você simplesmente vencer uma prova momentânea. É um projeto que construímos para ser vivido toda a vida e para ser usufruído e desfrutado por toda a eternidade. E nós não podemos ser levianos na natureza desse compromisso. Então, precisa haver uma decisão no nosso coração: eu não vou me enganar. Porque a verdade é que a Deus nenhum de nós engana, mas muitas vezes nós conseguimos nos enganar. Nós conseguimos acreditar que uma vida cristã superficial está satisfazendo o padrão ou a exigência de Deus. E quando não satisfazemos esse padrão ou exigência, os grandes prejudicados seremos nós. Porque essa casa está sujeita à queda a qualquer momento. Há exemplos de pessoas na Bíblia, vários exemplos, eu quero citar apenas alguns, de gente que prosperou pela obediência à palavra de Deus. Em Gênesis 26, nos versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Aqui nós temos uma progressão. Enriqueceu, número 1, continuou prosperando, depois tem enriquecido, número 2, ficou riquíssimo, muito rico, mais do que o estágio 1 e 2. Agora, o interessante quando você lê Gênesis 26 é observar não apenas onde, mas quando isso aconteceu. Era a época de fome. A lógica dizia para Isaque: vá para o Egito, que é o lugar da prosperidade e de se evitar a crise. Quando ele está planejando fazer aquilo que talvez as pessoas naturalmente decidiriam, o Senhor libera uma palavra para ele e diz: não vá, fique nesse lugar. Eu tenho um propósito para você nessa terra. Eu tenho um propósito para a sua descendência nessa terra. Não fuja do meu propósito. Imediatamente, talvez a forma de pensar e deduzir de Isaque: bom, então vamos viver a fome e vamos encarar o problema. Deus não falou: se você ficar e me obedecer, vai viver algo extraordinário que vai justificar a sua obediência. No entanto, ele decidiu obedecer a Deus, e porque obedeceu, prosperou. Nós precisamos decidir obedecer a Deus, mesmo que a gente não veja nenhum cenário aparentemente favorável. Nós precisamos ser encorajados pelo compromisso que temos de andar vinculado com Deus. Então, prosperar pela palavra não é apenas ver que tudo que nós estamos fazendo está dando o resultado que nós queríamos. Ser bem-sucedido, prosperar, para mim, deveria ter uma definição simples. Um dia alguém me perguntou: qual a sua definição de prosperidade? Eu disse: cumprir o plano e o propósito de Deus. Então, não é o cenário à nossa volta. Em primeiro lugar, estamos alinhados com Deus. E quando tomamos essa decisão, nós percebemos que Deus vai nos honrar. José precisou tomar uma decisão de obedecer a Deus. Quando a mulher de Potifar está continuamente dando em cima dele, ele não olha para ela e diz: dona, isso é errado. É errado aos olhos dos homens, seria errado aos olhos do seu marido. Ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus?
Ele está dizendo: o que a senhora não entende é que eu tenho vínculos profundos com Deus. A sua palavra e os seus princípios devem ser obedecidos. Aparentemente, a escolha de José o prejudicou. A mulher, sentindo-se rejeitada, calunia José, cria uma situação que faz com que ele injustamente vá parar na prisão. E alguém que olha somente o momento, talvez pensaria: não deve valer a pena obedecer a Deus e a sua palavra. É só você dar tempo ao tempo. E os desdobramentos na vida de José mostram a exaltação de Deus na vida de alguém que foi fiel e decidiu obedecer a sua palavra. Mencionei antes Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles estavam dispostos a morrer. Na perspectiva humana e natural, não havia nenhum lucro, nenhuma prosperidade em morrer obedecendo a palavra. Mas eles decidiram obedecer a palavra de Deus, independente de ter ou não ter bons resultados favoráveis para si. Decidir obedecer porque Deus merece a nossa honra e a nossa obediência. No entanto, não apenas viver um dos milagres mais extraordinários de toda a história da humanidade. No entanto, além de ter vivido isso, a Bíblia diz, numa perspectiva agora natural, Daniel capítulo 3, versículo 30. Logo depois de saírem da fornalha, a Bíblia diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Você não vai encontrar uma única pessoa obedecendo a Deus e não vivendo as consequências disso. Podemos falar do próprio Daniel, que decidiu não se contaminar, que recusou obedecer um decreto que o ordenava deixar de orar a Deus, mesmo sabendo que poderia morrer. E quando olhamos para a Escritura, Daniel 2,48 diz assim: então o rei engrandeceu Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Você não vai achar exemplos de gente que obedecendo a Deus não viveu os resultados. Ah, pastor, a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, a obediência dele foi forjada no meio do sofrimento. E parou aí? Não. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está em Filipenses, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 5. E a Bíblia diz o seguinte: tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Os evangelhos nos mostram que no Getsêmani, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice fala de sofrimento. É como se Jesus estivesse falando: se tiver um plano B, se der para contornar esse tipo de sofrimento. Mas mesmo diante daquilo que o assustava como homem, ele diz: no entanto, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Isso é obediência, isso é rendição, é sujeição. Então a Bíblia diz: tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. E muitos de nós paramos de ler no verso 8, olha o 9. Por isso, em outras palavras, por causa disso, como consequência da decisão da obediência, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que diante de um posicionamento de obediência, eu e você possamos parecer estar comprometendo a nossa vida aqui na terra, precisamos lembrar que a história não termina aqui. E que a honra de Deus não se limita somente a esse tempo de vida natural. Nós podemos viver resultados por toda a eternidade, que virão como fruto da obediência a Deus. Então não há razão para que nenhum de nós escolha a desobediência. Não há razão para que a gente se engane sendo apenas ouvinte, não praticante da palavra. Não há razão para que a gente se iluda construindo uma casa que não vai sobreviver a uma adversidade. Se professamos amar a Cristo e ter um compromisso com Ele, então a negociação não está aberta. A natureza do nosso relacionamento precisa ser marcada pela obediência. Aqui eu concluo dizendo: não há outra forma de viver o Evangelho de Cristo que não seja a obediência. Em Romanos capítulo 6, verso 17, a Bíblia diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Quando eu e você decidimos obedecer de coração, a gente pode olhar e dizer: no passado,
eu fui escravo do pecado, eu fui um filho da desobediência. Mas agora, como diz a Escritura, eu me tornei um filho da obediência, um servo de Deus. Em 1 de Pedro 4, versículo 17, a Bíblia mostra que a bênção vem por meio da obediência, mas o juízo vem com a desobediência. A Bíblia diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o Evangelho não é apenas para ser crido, é para ser crido e obedecido. E quem se recusa a isso, em vez de viver o bom resultado que Deus planejou, viverá inevitavelmente o juízo do Senhor. Não há opção. Ou obedecemos de coração e vivemos a plenitude de Deus, ou nos iludimos, nos sabotamos e abortamos aquilo que Deus tem para nós. Minha oração é que você se posicione cada dia mais, com mais firmeza e determinação, a entrar nesse lugar de compromisso profundo com Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque durante essas 3 semanas temos sido expostos à verdade da palavra. Não apenas a informação, mas o clamor do nosso coração tem sido de que o Senhor abra os nossos olhos e traga revelação. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Que a Tua palavra de fato nos ilumine. E que essa percepção e entendimento espiritual possa produzir mudança de atitude e de comportamento. Nós queremos viver, ó Deus, um vínculo profundo com o Senhor, demonstrado pelo vínculo e compromisso com a Sua palavra. Não apenas porque de forma egoísta e interesseira queremos o resultado de ser bem-sucedido, o resultado de prosperar. Para nós, o nosso maior resultado é o sorriso nos seus lábios, é ver a gratidão do Senhor, é poder agradar ao Senhor, é poder honrá-lo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas nós queremos andar alinhados contigo. E talvez ao olharmos para as circunstâncias à volta e percebemos que estamos prosperando a despeito de tempestades e adversidades, isso somente será um sinal e um lembrete de que fizemos a escolha certa, de que estamos no caminho certo. Pai, nós oramos por dias de despertamento para a Tua palavra. Nós queremos viver a realidade do que está escrito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queremos ser um povo que ama as Escrituras, que não apenas lê buscando conhecimento, que medita. Nós queremos ser um povo de quem a palavra não se aparta da sua boca, mas medita nela de dia e de noite, que tem o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Portanto, oramos uma vez mais clamando que se cumpra em nós e nos nossos dias a profecia de Amós, que diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No entanto, que essa mesma fome que nos leva a ouvir, também nos leve a demonstrar vínculo profundo e praticar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Que nessa hora a boa mão do Senhor toque a vida dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que sejam visitados pelo poder e a presença do Senhor e que possam assumir uma nova dimensão de compromisso. Talvez para alguns seja uma hora de conserto e de decidir em arrependimento sair da desobediência para a obediência. Talvez para outros que têm vivido a decisão da obediência, seja uma hora de determinar-se a isso de uma maneira ainda maior. Mas nós oramos que possa haver ação do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar ao Ministério da Palavra. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler juntos dos versos 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. O texto diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal,
mas vença o mal com o bem. Meu Deus, suplicamos o favor do alto, a ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra, não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, por revelação, pela ação do Teu Espírito Santo, que pedimos, traga aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer. Que a Tua palavra possa gerar não apenas fé, que ela gere correspondência, que ela de fato produza em nós crescimento. E nós desde já te agradecemos pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu me sinto dirigido por Deus a compartilhar essa verdade com vocês hoje, fundamentada aqui em Romanos 12. No verso 17, nós vemos a declaração: não paguem a ninguém mal por mal. A versão atualizada de Almeida diz: não torneis a ninguém mal por mal. Outras traduções, como a NVI, diz: não retribuam. Essa palavra tanto fala de devolver, numa espécie de reciprocidade, mutualidade, como também era usada para falar de pagamento. São todas possíveis traduções. Mas o verso 17, ele apenas nos orienta a respeito do que fazer. O verso 21, ele na verdade trabalha conosco o motivo. Ele arremata dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não devolver o mal que nos faz, pelo contrário, né? O verso 18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado a fazer o bem, como diz o ditado, não importa quem. Mesmo quem de alguma forma nos fere, mesmo quem nos maltrata, mesmo quem nos persegue. Mas repito, é importante entender não só aquilo que somos direcionados a fazer. O verso 17 diz: procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, não há seletividade na hora de fazer o bem. Agora, o verso 21, repito, ele diz respeito ao motivo. Para que o mal não triunfe, nós precisamos vencê-lo por meio do bem. O apóstolo Paulo, usado por Deus para escrever essas palavras, ele podia falar muito bem a respeito do assunto, com muita propriedade, pelo menos em duas perspectivas. Antes da conversão, ele foi um perseguidor da igreja. E ele lidou com a realidade prática de cristãos que obedeciam o ensino de Jesus, de orar pelos inimigos, né? Não só amá-los, mas orar por aqueles que nos perseguem. E acredito que isso teve um impacto enorme na vida do próprio apóstolo. Depois de convertido, ele passa a viver o outro lado. Ele agora vive perseguição o tempo todo. E ele passa a andar nessas verdades. Então, dos dois ângulos, antes de converter, lidando com crentes que retribuíam o mal com o bem, depois de convertido, andando nessa verdade, podemos ver que ele estava experimentado em todos os ângulos. Mas ele não está falando apenas da perspectiva de uma experiência. O tempo todo ele está citando textos da Bíblia, porções do Antigo Testamento. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É uma citação de Deuteronômio 32:5. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É uma citação de Provérbios 25, de 21 a 22. Né? Quando ele diz: a ninguém pagueis mal por mal, uma referência a Provérbios 20, 22, ou seja, o tempo todo ele está dizendo: a escritura é essa, o plano de Deus é esse. E esse volume de citações bíblicas nos mostram não só como nossa vida deve ser guiada, orientada pela palavra de Deus, mas o como a soma de muitos desses textos nos ajuda a ter uma perspectiva maior, mais abrangente de um fato. Obviamente, se a gente apenas lê Romanos capítulo 12, como lemos aqui do verso 17 ao 21, não existe a necessidade de nenhuma explicação profunda para que a gente entenda o que é que se requer de nós. Mas acredito que quanto melhor a gente entende o combo, o pacote de princípios que está envolvido por trás dessa orientação, e aliás eu particularmente sou esse tipo de gente que quando entendo o porquê de uma orientação é muito mais fácil abraçá-la.
Eu acredito que à medida que a gente consegue ver um pouquinho mais do que está presente, talvez o nosso coração consiga entender que há mais benefícios do que normalmente nós temos imaginado ou concluído quando decidimos andar na orientação de Deus. Embora o verso 17 está falando sobre não pagar mal em troca do mal, o verso 21, como eu disse, que tem mais a ver com a motivação, usa a expressão: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O tema da minha mensagem hoje é vencendo o mal com o bem. E eu quero te chamar a um entendimento que possa te ajudar numa ação prática de como se conduzir de maneira a expressar bem o Evangelho. Não devolver o mal com o mal, simplesmente dizer eu não retribuo o mal que me fizeram, é apenas uma atitude passiva. Pagar o mal com o bem é uma atitude ativa. Muitas vezes a gente apenas pensa que devemos evitar fazer o que é errado, mas a Bíblia não nos ensina somente a evitar fazer o que é errado, como também nos ensina de forma intencional a fazer aquilo que é correto. Por exemplo, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, não condeneis para que não sejam condenados. Aqui ele está falando do que de errado nós não podemos fazer. Mas depois em Mateus 7:12, ele diz: fazei aos outros o que quereis que vos faça. Ou seja, eu não apenas me guardo de fazer o mal que eu não quero receber, mas eu decido praticar o bem que eu espero que me seja feito, independente de como agiram para conosco. Nós precisamos entender que andamos baseados, fundamentados em princípios, não apenas de forma reativa. Infelizmente, a maioria das pessoas, às vezes muitos cristãos, estão apenas respondendo, reagindo à forma como lhes tratam. E o ensino bíblico, para mim e para você, é diferente. É mais do que você vencer a ofensa, é ir além do perdão, é dizer eu retribuo o mal com o bem. Eu me lembro de uma ocasião, há um tempo atrás, essa é uma frase que já repeti muito nos últimos anos, mas de uma pessoa que me aborda indignado. Ela me viu falando bem publicamente de uma pessoa que ela sabia, que eu sabia, que a pessoa estava falando mal de mim publicamente. E ela falou assim: eu não entendo você, você sabe que o fulano te detona e você está falando bem dele. Eu falei: o que fulano faz revela quem ele é, o que eu faço revela quem eu sou. Se eu simplesmente jogo o mesmo jogo, eu estou deixando que ele me rebaixe a um nível diferente das Escrituras. Deus não nos chamou para sermos reativos ao comportamento das pessoas. Deus nos chamou para espelhar o caráter dele e o comportamento que ele mesmo tem. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos fez o bem por meio de Cristo quando éramos seus inimigos. E ele estabeleceu qual o padrão, qual o princípio no qual eu e você devemos andar. Quem está entendendo, diga amém. Para que a gente possa olhar para esse texto, que por si já é, eu diria, autoexplicativo, eu gostaria de seguir a lógica que o próprio apóstolo Paulo aplica, citando muitos textos do Antigo Testamento, para que a gente consiga enxergar melhor, de um modo mais abrangente, o princípio. Eu gostaria de falar de outros textos bíblicos que ilustram de uma maneira muito prática o que Paulo está dizendo. Nós temos pelo menos 2 exemplos no Velho Testamento de gente que deu de comer e deu de beber para outras pessoas que lhe tinham feito mal. Em todas essas 2 ilustrações, nós temos uma orientação prática. Uma delas acontece com Isaac, filho de Abraão. A outra acontece com o profeta Eliseu. Eu gostaria que a gente pudesse avaliar esses 2 textos. Depois de avaliar esses 2 exemplos, essas 2 lições práticas, eu queria que a gente terminasse explorando algo que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ensinou. E acredito que com isso a gente consiga ter uma perspectiva um pouquinho maior e ampliada do volume de princípios que está por trás daquilo que é exigido de mim e de você, não sugerido, mas que é exigido de mim e de você, do nosso comportamento enquanto cristãos. Então, em primeiro lugar, eu quero falar dessa lição de Isaac. Se você puder, me acompanhe em Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos primeiro ler dos versículos 12 a 17. Depois de ler do 12 ao 17, nós vamos ler do 27 ao 32. Gênesis capítulo 26, de 12 a 17.
O texto diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Em primeiro lugar, esses 5 versículos que lemos fala de como, quando Isaac, filho de Abraão, está em Gerar, ele prospera debaixo da graça, do favor de Deus. Se você olhar os versos anteriores, a Bíblia diz que havia uma fome, havia uma crise. Mas a Bíblia diz que naquele ano de fome, de crise, quando todo mundo está feio na fita, ele colheu 100 vezes mais. E a Bíblia dá um motivo: porque o Senhor o abençoava. Quantos querem ser abençoados por Deus? Bom, junto com a bênção de Deus vem um preço. Qual o preço? A Bíblia diz que os que não estavam sendo abençoados por Deus ficaram com inveja dele. E movidos de inveja, né? E a inveja é um sentimento que, quando você não está vivendo, é difícil de entendê-lo. Se você está vivendo, ele parece totalmente justificável. Você fica imaginando por que alguém quer fazer o mal a outra pessoa por inveja, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Caim matou Abel por inveja. O que é que Abel fez para Caim? Nada. Mas de alguma forma, aquele contraste a observar o comportamento era de alguma forma lido como uma ofensa. Muitas vezes a gente fica tentando, né, compreender, quando alguém sente inveja, qual o motivo daquela hostilidade. Mas se eu e você somos tomados pelo sentimento de alguma forma, parece que ele é totalmente justificável. E por conta dessa inveja, a Bíblia diz que começaram a entulhar os poços, né? Poços que foram abertos já desde a época de Abraão, seu pai, que também tinha peregrinado em Gerar. A coisa vai se tornando cada vez mais difícil, o relacionamento cada vez mais complicado, e a hostilidade chega num ponto onde ele é literalmente convidado a se retirar. Ele recebe uma gentil proposta: vaza, some daqui, nós não queremos você no nosso meio. Então ele simplesmente literalmente levanta acampamento e muda. Agora, o que é que acontece? Se você der uma olhadinha comigo agora nos versos 27 a 32, a Bíblia diz, eu vou começar no 26, a Bíblia diz assim: Abimeleque, seu amigo Alstate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença e me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos, seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Acho interessante a ideia. Pensamos, seria bom. A pergunta é: bom para quem? Eles estão sendo bem interesseiros. Verso 29. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Vamos observar juntos aqui algumas coisas. A noção de bem que esses camaradas de Gerar tinham: nós deixamos você em paz, nós não matamos você, nós te fizemos o bem. Essa era a noção deles de fazer o bem. Então nós esperamos que você nos trate bem, porque nós te fizemos o bem. Entulharam os seus poços, né? O perseguiram, o hostilizaram, o expulsaram, mas a perspectiva ainda é: podia ter sido pior. E nós te poupamos do pior. Como que Isaac respondeu? A Bíblia diz que Isaac deu um banquete. Aqui não fala apenas de oferecer uma comida, uma sobra de comida. Fala de fazer algo especial, distinto, e oferecer o melhor. Normalmente, com quem você quer banquetear, né? Banquete não fala apenas da celebração de uma data, como muitas vezes temos na nossa cultura, mas ele sempre esteve relacionado ao longo da história com a celebração de pessoas.
Normalmente, os convidados são pessoas honradas, são pessoas que apreciamos. Mas a Bíblia diz que Isaac decidiu tratá-los dessa forma. Lhes deu um banquete, a Bíblia diz, comeram e beberam. Eram os seus inimigos. Ali não era nem meramente a fome, uma necessidade. Ele simplesmente decide agir com dignidade, com honra. Qual foi o resultado? O resultado não é apenas que a paz é definitivamente estabelecida depois daquele banquete por meio de um juramento. Mas a Bíblia diz, naquele mesmo dia, a Bíblia diz que eles saíram de madrugada, provavelmente o jantar foi à noite, não se viajava à noite no escuro. Então logo está amanhecendo o dia, eles começam a viagem. A luz do dia chega, o dia de trabalho e produtividade começa, e vem a notícia no mesmo dia. A Bíblia não diz que foi na mesma semana, não diz que foi na semana, no mesmo dia. Eles simplesmente olham para Isaac e dizem, achamos água. Interessante que daqui para frente não existe contenda por aquele poço, como existiu pelos outros. Deixa eu dizer algo para você, é indiscutível que quando eu e você nos aliamos ao coração de Deus, nós passamos a estar debaixo de intervenções de Deus de uma forma sobrenatural. A nossa cabeça, ela muitas vezes nos engana, porque nós somos tentados a colocar em xeque aquilo que Deus fala. Muitas vezes eu e você queremos ter toda a certeza de que se o que Deus falou é realmente certo ou não, se é justo ou não, como se ele não fosse confiável. Eu gosto de dizer que o primeiro pecado cometido pelo homem lá no jardim não foi a desobediência ao que Deus falou, foi a incredulidade. Quando Satanás consegue colocar no coração do primeiro casal o questionamento se o que Deus falou é justo ou não, ou qual a intenção que Deus tem por trás daquilo, é que ele consegue minar a obediência depois. Porque a obediência, ela sempre é fundamentada na fé e na confiança. E aí você precisamos aprender a confiar em Deus. Por exemplo, o tempo todo, quando estamos falando do assunto da ofensa, que é o que está relacionado com o que vamos abordar aqui hoje. Quando falamos só sobre perdão, perdão é só não retribuir o mal com o mal, é liberar alguém no coração. Uma das coisas que eu mais ouço em 30 anos de ministério pastoral, as pessoas dizem, não é justo. Eu digo, como não é justo? A Bíblia diz que Deus é justo, que Deus não é injusto. Nada do que Deus faz ou propõe é injusto. É uma extensão do que Ele é. Deus oferece perdão. Deus nos pede para perdoar como Ele. Como pode ser injusto? Porque nós somos traídos pelo quê? Pelas emoções. Fulano me ofendeu e agora eu não posso fazer nada, fica por isso mesmo. A Bíblia nunca diz que fica por isso mesmo. Quando você perdoa, você decide, de acordo com o texto, você não fazer justiça. E quando Deus diz, não vingue a você mesmo, não faça justiça com as suas mãos, Ele se apresenta como justo juiz. E Ele está dizendo que quando você não julga, Ele pode ser o seu juiz. Mas se você for o seu próprio, Ele não será o seu juiz. Então, na verdade, eu posso te garantir que não é justo, é você se vingar e fazer justiça com a sua lente, com a sua perspectiva limitada. Quando nós simplesmente não julgamos e confiamos em Deus, é Ele que entra em cena, é Ele que cuida de tudo. Nós precisamos entender que nesse momento Isaac não está apenas escolhendo um caminho de passividade. Ele escolhe intencionalmente, eu vou fazer o bem, mas essa turma fez mal. O que eles fazem reflete quem eles são. O que eu faço precisa refletir o que eu sou. Eu não posso ser um espelho das pessoas, de como elas me tratam. Eu preciso ser um espelho de Deus, de quem Ele é, porque Ele me chamou para ser parecido com Ele. Quem está entendendo? Agora, quando entramos neste lugar, não só o nosso coração é abençoado, não só a paz pode ser desencadeada, mas intervenções serão experimentadas da parte de Deus. Aliás, eu acho interessante observar que quando a gente observa histórias como essa, uma coisa que me vem o tempo todo ao coração, né? O verso 16 diz que eles pediram para Isaac deixar Gerar, sair da terra deles, né? O verso 23 diz que dali Isaac foi para Berseba. Nós não lemos o verso 23. O 24 diz, na mesma noite que ele sai, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que Deus está dizendo? Não assusta com a ameaça deles, nem com a hostilidade deles.
estou com você. Eu e você não podemos ler se Deus está conosco por meio das circunstâncias que enfrentamos. O que eu e você precisamos entender é a garantia dele. Deus está dizendo, eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir meu propósito. O interessante é que enquanto estava em Gerar o tempo todo, as pessoas estão entulhando os poços. E na verdade tudo o que Isaac fez foi abrir de novo os poços de seu pai Abraão, que o povo entulhou de novo. Quando movido por aquela circunstância ele sai, ele dessa vez vai abrir o seu próprio poço. Ele não vai apenas viver na sombra de seu pai, ele vai entrar num lugar novo de conquistas, e aqui não existe mais problemas acontecendo. Ao que você precisamos acreditar é a garantia e a certeza de que as pessoas podem até fazer o mal, mas não nos tirar do plano ou do propósito de Deus. Nós precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele cuida da gente. Eu esperava que alguém ia dar um amém, glória a Deus. Então fica pronto, vamos tentar de novo. Nós precisamos confiar que o nosso destino não está na mão das pessoas, muito menos das que nos hostilizam, mas está nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam ao Senhor? Mas o texto não diz que as coisas contribuem para o bem só dos que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano. Deus tem um propósito para cada um de nós. Além do propósito geral, para todos, que é o mesmo da salvação, Ele tem planos individuais. Se existe alguém que pode acreditar na tal da teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor, porque há um Deus cuidando de você, Ele tem o poder de usar tudo, todas as coisas. Olha para a vida de José, seus irmãos se levantam contra ele, o perseguem, o traem, o vendem da forma que fizeram, e tudo que eles conseguiram, na linguagem do futebol, foi colocá-lo na cara do gol, no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus, que o nosso destino não está na mão das pessoas, está na mão de Deus. Então eu e você podemos olhar não só com misericórdia para quem nos faz o mal, mas com entendimento. Deus tem a capacidade de usar até sua hostilidade contra mim, para me colocar num lugar melhor, para me fazer prosperar, para cumprir o plano e o propósito dele. Provavelmente, ainda que estivesse já debaixo de uma certa medida de bênção e prosperando, Isaac não teria vivido o que viveu sem aquela mudança. Provavelmente a mudança não teria acontecido, nem sido desencadeada num ambiente onde não houvesse aqueles problemas. Eu e você precisamos entender e confiar que nada, absolutamente nada, quando eu e você estamos de fato nos sujeitando a Deus, crendo e confiando nele, foge ao controle de Deus, é o poder de reciclagem de Deus. Eu não estou dizendo, quando cito José, que Deus fez os seus irmãos fazerem aquilo. Em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, José pontua a diferença dos seus irmãos e diz, vocês intentaram mal contra mim. Está dizendo, foi vocês. Mas Deus o transformou em bem. Ele diz, a ruindade era de vocês, a capacidade de reciclar o ataque de vocês contra mim, transformá-lo em bênção, isso é fruto do amor de Deus que cuida de cada um de nós. Além desse entendimento de que as pessoas não têm o poder de exercer controle sobre o nosso destino, nós precisamos acreditar que há bênçãos provenientes dessa nossa atitude. Ele recebeu a notícia no mesmo dia, amanheceu, o sol clareia e ele simplesmente alcança aquilo que vem lutando por tanto tempo sem conseguir. Me faz ver o dedo de Deus. E eu e você podemos ver muito mais do que Deus tem para nós quando decidimos andar em obediência aos seus mandamentos. Segunda lição que eu gostaria que nós avaliássemos é o que nós aprendemos com o profeta Eliseu. Eu vou ler um texto um pouquinho longo e eu quero que você possa ler esse texto, assim como fizemos com o primeiro, com a lente que o Novo Testamento dá a respeito do Antigo. Romanos 15:4 diz, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, falando dos relatos, dos registros sobre o povo de Israel do Antigo Testamento, diz, essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então vamos para um desses textos. Segundo livro de Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 8, e nós vamos ler juntos aí até o verso 23. O texto diz, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E, em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali.
O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que havia tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Se o texto terminasse aqui, a gente ia pensar que Eliseu estava bem nervosinho. Mas olha a continuação. Então Eliseu lhes disse aos homens feridos de cegueira: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Deixa eu abrir um parênteses. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Depois do reino dividido, a partir de Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, 10 tribos formam o reino do norte e só 2, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. Então Samaria é a capital do reino. Era o lugar onde estava o rei com todo o seu exército. A Bíblia diz: e os guiou à cidade de Samaria, uma cidade murada. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Aqui, assim como no caso de Isaac, nós temos alguém que intencionalmente decide oferecer comida e bebida para quem procurava o mal. Verso 23 diz: então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. De novo a ideia aqui é banquete. Outro detalhe a ser considerado em conta: quando você lê os capítulos anteriores e posteriores, você vê que o cenário era de uma crise econômica e financeira sem precedentes. Ou seja, não tinha comida sobrando. Comeram e beberam, e aqui eles deram de comer literalmente a um batalhão. Comeram e beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu amo essa declaração bíblica. A partir daquele momento a paz acaba se estabelecendo, O rei da Síria não tem mais coragem, vencido pelo constrangimento, de continuar nenhuma tentativa de guerra. O que eu e você podemos aprender com essa lição? Com Eliseu e a forma como ele cuidou e gerenciou dessa circunstância. Primeira coisa que eu e você precisamos nos lembrar é que Deus não apenas nos ama, mas Deus também ama quem está tentando nos fazer o mal. A forma como ele tem que gerenciar isso tudo é algo além da nossa capacidade de entendimento. Mas é confortável saber que quando você já esteve tentando fazer o mal a alguém, Deus também continuava lhe amando. Ele não ama apenas os seus malfeitores, Ele te ama enquanto você possa estar na mesma categoria. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos, que Deus não faz acepção de pessoas. E é o que eu e você precisamos entender, que quando decidimos fazer o bem a alguém, independente de como Ele nos trate, nós estamos sintonizando com o coração de Deus e com a afeição de Deus por todas as pessoas. Isso é uma perspectiva que todos nós precisamos ter e que Deus também quer o bem deles. Como que José reagiu para com seus irmãos? Ele diz para eles: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Mas a razão pela qual eu não vou tentar vingança não é só porque Deus gerenciou o que vocês fizeram contra mim em meu favor. Deus só tinha uma razão para me promover ao lugar onde eu estou. Era que eu garantisse o bem de vocês.
Fazer o bem a vocês é minha missão. É parte do propósito que Deus me confiou. Cada um dos seus irmãos era simplesmente o cabeça de uma das futuras tribos de Israel. Em todas essas tribos viriam ainda à existência muita gente amada por Deus, gente com quem Deus teria planos e propósitos especiais. E José simplesmente consegue sair daquela perspectiva emocional e ele olha qual é o plano e o propósito de Deus, o que é que Deus tem em mente. E diz, então eu não vou retribuir o mal que vocês me fizeram, mas eu vou pagar isso com o bem. Eu cuidarei de vocês, eu vou sustentar vocês. Porque eles já tinham vivido um concerto. Mas quando Jacó morreu, seus irmãos ficaram temerosos. Eles não conseguem acreditar no perdão de José e pensam, ele fez isso enquanto nosso pai estava vivo. Agora que papai morreu, ele vai mostrar quem ele é. Ele vai botar as garras de fora. Ele vai vir com tudo para cima da gente. E eles procuram José para uma nova conversa, dizendo, sabe que seu pai pediu para você perdoar a gente de verdade? José olha para eles e diz, gente, eu vou cuidar de vocês. Não precisem se preocupar se eu perdoei ou não perdoei. Não precisa se preocupar se haverá retaliação. Eu fui levantado por Deus para promover o bem. Essa é a minha missão. E se vocês me fizeram mal antes de poder receber o bem, o constrangimento é todo de vocês. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas esse entendimento de conseguir ver, até na vida de quem de alguma forma está ferindo, né, está te atacando, de conseguir ter um entendimento, Deus os ama, Deus tem algo para essas pessoas. É algo que eu e você precisamos trazer para esse combo. Quando Jesus está na cruz, qual a oração dele? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está olhando e dizendo, estão sendo movidos por cegueira espiritual, mas o Senhor os ama, o Senhor tem um plano e um propósito, não leve isso em conta. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ora de forma semelhante a Jesus, refletindo o comportamento de Jesus, não se espelhando naqueles que estão atacando, né? E naquele momento não só maltratando, mas matando ele. Ele simplesmente clama misericórdia, não lhes impute esses pecados. Agora sabe o que é curioso? A Bíblia diz que colocaram as vestes de Estevão, o primeiro mártir, aos pés de quem? De Paulo. O mesmo Paulo que está escrevendo que eu e você podemos vencer o mal com o bem. Eu disse que Paulo teve as duas perspectivas. Quando ele se converte, ele compartilha no testemunho que a frase que ele ouve de Jesus, quando Jesus aparece para ele, é dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Durante anos eu li essa frase sem ter noção do que ela significava. Primeiro porque eu não sabia o que era o verbo recalcitrar. Segundo porque eu não tinha ideia do que eram os aguilhões. Recalcitrar significa dar coice. É isso que é recalcitrar, um jeito mais bonito de falar da coisa. O que era o aguilhão? Aguilhão era um espeto que o lavrador que usava a junta de bois tinha para quando o animal empacava e não queria puxar o arado. Então eles pegavam aquele espeto, normalmente de madeira, às vezes tinha uma ponta de ferro, e cutucava o lombo do animal para ver se com a espetada ele desempacava e voltava a trabalhar. Mas tinha alguns animais que eram tão teimosos que além de não se movimentar para frente com a espetada, ele começava a dar coice na ponta do aguilhão e se machucava ainda mais. O que é que Jesus está dizendo a Paulo? Eu estou te espetando faz um tempo e até hoje você só está dando coice contra os espetos. A pergunta a ser feita é, que espetos eram esses? Por eliminatória, eu não consigo pensar em nada que não seja o comportamento dos cristãos que Paulo perseguia. Presenciar uma cena como essa, de um homem sendo apedrejado e ajoelhado, orando por você, que coordena a equipe que está executando, ela tem que produzir alguma coisa na consciência dos outros. E eles carregavam esse entendimento. Deus ama essas pessoas que estão me hostilizando como me amava quando eu mesmo hostilizava. Paulo, depois de convertido, agora ele passa a ser perseguido e agora ele adota exatamente o mesmo comportamento que ele viu em tantos crentes, porque a Bíblia diz que ele assolou a igreja de Deus. Ele perseguiu a igreja. Ele arrastava homens e mulheres à prisão, consentia com a morte de muitos como a de Estevão, mas ele simplesmente passa a ter um entendimento que os que o trataram bem também o tinham. Deus tem um plano na vida de quem está me fazendo mal.
existe algum nível de cegueira espiritual, emocional, qualquer que seja, que esteja levando essa pessoa a me atacar. Mas Deus tem um plano e um propósito para ele, como tem para mim. Eu não quero tomar partido em fazer absolutamente nada contra essas pessoas. Algo que eu também e você precisamos entender é a consciência de que Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Tem uns crentes que eles acreditam que Deus está com eles só se as coisas estiverem boas. Nós precisamos entender que Deus está conosco quando as circunstâncias são favoráveis e quando não são. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que a gente oscila emocionalmente em altos e baixos, mas eu gosto do Salmo 139, diz: se eu subir aos céus, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está ali, nos altos e baixos. Ele está conosco o tempo todo. A presença de Deus conosco não depende de circunstâncias, não depende de como eu e você nos sentimos. A Bíblia diz que Isaac está sendo hostilizado pelos filisteus justamente porque Deus o abençoa. A Bíblia diz que Deus era com José e ele não deixou de ser hostilizado porque Deus era com ele. A questão é os desdobramentos que as circunstâncias vão ter porque Deus era com ele. Então, em cada uma dessas situações, Eliseu, o rapaz está com ele, está apavorado, está olhando só o natural. A cidade está cercada por um exército. Deus olha e diz: Senhor, abre os olhos do piá, versão paranaense da Bíblia. Abre os olhos do piá, ajuda ele a ver o que ele não está enxergando. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do garoto e ele viu um exército celestial muito maior, muito mais numeroso, com a mensagem. Deus está dizendo: eu posso gerenciar alguns níveis de maldade e hostilidade dos outros contra você, sem deixar de estar com você, sem deixar de cuidar de você. E quando você tem a perspectiva maior, é muito mais fácil você conduzir-se naquilo que você está passando ou enfrentando. Quem está entendendo? Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Agora, eu gostaria que a gente juntasse essas duas lições de gente que deu literalmente de comer e beber aos seus inimigos e foram abençoados por Deus. Pastor, Isaac abriu um poço novo. Qual foi a bênção de Eliseu? Bom, Eliseu não foi preso. O rei da Síria não atacou mais a Israel. Durante o restante do relato daquela história, a Bíblia diz: da parte da Síria não houve mais investidas. Eu e você podemos viver intervenções sobrenaturais quando decidimos cooperar com Deus. Mas eu gostaria que a gente pudesse avaliar, que Paulo está instruindo, esses exemplos que nós vimos a partir da perspectiva do ensino de Jesus. Vá comigo para Mateus capítulo 5. Eu gostaria que a gente lesse junto do verso 43 até o 48. Nosso Senhor diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Uma referência a Levítico 19, 18. Mas Jesus afirma: eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Essa orientação, verso 45, vai trazer o indicativo de propósito para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, portanto, esse link, conjunção explicativa, tem tudo a ver com toda a ideia e o raciocínio que está sendo desenvolvido. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Por que é que nós temos que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem? O verso 46 diz: para demonstrarem que são filhos do Pai Celeste. O filho é aquele que carrega o DNA do Pai, que reproduz a natureza do Pai, que manifesta o comportamento do Pai. O que é que a Bíblia instrui a mim e a você enquanto filhos? Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus espera que a minha e a sua conduta não apenas possa proteger o nosso coração, porque quando eu e você decidimos não retornar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, não estamos fazendo o bem apenas aos nossos ofensores. Evidente que também estamos guardando o nosso próprio coração. Estamos fazendo bem a nós mesmos.
Mas Deus está dizendo, a ideia não é apenas poupar você e ainda assim transbordar misericórdia para com outro. É que vocês sejam instrumentos que revelem o caráter de Deus nessa terra. Ou seja, o meu e o seu comportamento não pode ser espelhado no comportamento dos outros. É por isso que eu e você não podemos ser reativos. O nosso comportamento, ele se espelha em quem Deus é. E a gente simplesmente transborda isso diante de outras pessoas. Porque a questão não é só pagar o mal com o mal. Se você só faz o bem, não a todas as pessoas, mas só quem te fez. A pergunta de Jesus é, qual a diferença entre você e um publicano? Entre você e um gentil? Ele está usando os termos que as pessoas conheciam na época para se referir aos pagãos, aos que não temiam e não serviam a Deus. Ele está dizendo, se você é reativo e retribui mal com mal e só dá o bem a quem te faz o bem, você está nivelado com qualquer ímpio. Mas o seu comportamento não pode ser o do ímpio. Por quê? Porque agora que você nasceu de novo, você recebeu um novo DNA, você recebeu uma nova natureza, e é essa natureza que tem que te governar. Quando nós começamos a juntar as peças do quebra-cabeça, a gente percebe não só que não há injustiça naquilo que Deus nos apresenta, como nós precisamos entender qual é o conceito de ser filho, é reproduzir a natureza de nosso Pai. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz lá no verso 1 e 2, para a gente não fazer o mal que a gente não quer que retorne. Porque há uma lei espiritual de semeadura e ceifa. Tudo, eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai e volta. Então ele diz, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Mas ele diz, mais do que não fazer aquilo que você não quer que faça, faça aquilo que você quer que te faça. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Você quer que os outros sejam compreensivos com você? Seja com os outros. Quer que os outros sejam misericordiosos com você? Seja com os outros. O tempo todo nós precisamos entender agora, esse padrão não pode ser baseado apenas no interesse do tratamento que eu quero receber, mas precisa ser baseado no entendimento de que ele reflete o caráter de Deus. Agora, por que Deus faz chover sobre justos e injustos? Porque o amor de Deus para conosco não é reativo. Isso não significa que no seu lado justo Deus não vá recompensar atitudes. Mas nós precisamos entender que o amor dele não é reativo ao nosso comportamento. E ele está nos chamando a ser como ele é e a funcionar como ele funciona. Então Jesus termina falando lá no verso 48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, você conseguir perdoar quem te ofendeu é uma vitória. Você entrar num lugar onde já não se deixa ofender é um nível de maturidade maior e uma vitória ainda maior. Mas quando você entra num lugar onde você passa a viver como estilo de vida, eu vou retornar o mal que me fizeram com o bem, com uma consciência. O que as pessoas fazem reflete quem são, o que eu e você fazemos reflete quem somos. Não quem somos porque escolhemos ser melhores do que os outros, mas quem somos quando entendemos a nossa identidade de nova criatura, de gente que tem o fruto do Espírito, que é governada pelo Espírito Santo que o carrega. Isso vai fazer toda a diferença. É lógico que isso também é uma escolha. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, o apóstolo Paulo nos faz entender isso. Os que se inclinam para a carne, a velha natureza, vão cogitar, pensar, vão ser governados por essa natureza. E a Bíblia diz que a inclinação da carne dá para a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, a nova natureza, a Bíblia diz, esses não só cogitam, pensam as coisas do Espírito, mas se inclinam para a vida. Quando eu e você pensamos não só nos resultados, mas no que a palavra de Deus nos apresenta em relação ao processo de santificação, nós precisamos entender que o aspecto relacional também é parte da obra de santificação para a qual eu e você fomos chamados. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a orientação bíblica é: procurem viver em paz com todos. Com todos é todo mundo sem exceção. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para alguns, viver em paz com todo mundo, situação relacional tranquila é uma coisa, e buscar a santificação é outra. A Bíblia está dizendo: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A prova de que os dois assuntos estão sendo tratados como um só está no verso seguinte, o 15. Cuidem para que ninguém fique afastado ou se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando
cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Busque a paz com todos e a santificação. Porque se você não tiver em paz com os outros e uma raiz de amargura brotar, você se priva da graça de Deus, você se desconecta de Deus. Sem santificação ninguém vê a Deus. Ou seja, a maneira como eu e você gerenciamos as emoções e como reagimos às ofensas é parte do processo de santificação. A Bíblia não faz uma distinção e diz, olha, ser santo é guardar da imoralidade do corpo, mas na alma deixa qualquer lixo e toxicidade se acumular. Não, a Bíblia diz que isso é parte do processo de santificação e eu e você temos que nos guardar disso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui eu termino. Tenham cuidado. Eu gosto dessas advertências bíblicas do tenham cuidado. Ele está dizendo, vigia, fique esperto, presta atenção. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Uma afirmação muito idêntica à orientação que foi dada em Romanos 12, o texto que nós lemos no início. Aí ele continua e diz assim, estejam sempre alegres. Alegre-se sempre. Em outras palavras, o seu humor não deveria ser ditado pela forma como os outros te tratam. Eu e você temos motivos para estar alegres, independente de se os outros estão nos tratando bem ou não. Eu e você fomos salvos. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aliás, Jesus disse que a gente tinha que se alegrar mais por isso do que por qualquer outra bênção. Quando os apóstolos chegam dizendo, Senhor, no teu nome os demônios submetem, os enfermos são curados, Jesus diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está dizendo mais do que o mover de Deus nas circunstâncias, eu e você temos uma alegria eterna, garantida, permanente. E eu não consigo entender um crente que já não se alegra em Deus por causa do que alguém lhe fez. A Bíblia está chamando eu e você a colocar o foco no lugar certo. Para que ajude isso, verso 17 diz, orem sem cessar. Porque na oração eu e você conectamos com Deus, com os recursos de Deus, ajustamos o nosso foco. Olha o verso 18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todo dia uma pessoa falou, pastor, essa orientação é meio insana e ilógica. Eu tenho que agradecer por tudo. Eu falei, não é por tudo, é em tudo. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é que você não agradece a circunstância pela circunstância em si. Você agradece a circunstância porque você tem motivos de alegria a despeito delas. Então você permanece grato, porque o seu motivo de gratidão não é meramente circunstancial. Então se você levantar cedo e der uma topada com o dedão do pé no pé da cama, você não tem que agradecer, Senhor, muito obrigado, que esse pé da cama estava no meio do caminho. Não é isso, mas a despeito disso, você não precisa dizer meu dia está arruinado, minha alegria acabou. Eu e você somos orientados por valores maiores. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele continua e diz assim, não apaguem o espírito. Porque tem muito crente que por causa de picuinha emocional, ele está deixando de viver o fervor e a intensidade espiritual que poderia estar vivendo. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Do que é que ele está falando? Não retribua o mal por mal, há um contexto. Verso 23, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Que eu santifique em tudo. Santificação integral. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem crente que ele guarda a santidade do Espírito, pastor, não me meto com nada do mundo espiritual das trevas. Ele guarda a santidade do corpo e diz, estou fugindo da imoralidade, mas entrega a alma dele para o lixo o tempo todo, permitindo todo tipo de sentimento, permitindo que a ofensa entre, que a falta de perdão se instale, como se isso fosse justificável ou permitido. Nós precisamos entender que é parte do processo de santificação. Deus não está pensando apenas naquela pessoa para quem eu e você vamos fazer o bem. Ele quer o meu e o seu aperfeiçoamento. E para que a gente viva esse aperfeiçoamento, precisamos entrar nesse lugar da oração, precisamos do enchimento do Espírito Santo, precisamos preservar o nosso foco naquilo que de fato nos alegra e nos enriquece. Eu e você temos valores muito maiores. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração juntos.
Eu gosto muito, diante de toda e qualquer palavra que eu recebo de Deus, seja num culto, seja meditando na Escritura, num momento devocional, conversando com alguém, ficar me perguntando o que é que de forma prática eu posso fazer. Eu sei que nós mexemos aqui em muitos ângulos e perspectivas, tentando montar o quebra-cabeça todo. E às vezes Deus mexe mais com um numa área, com outro em outra. De repente o que Deus mais queria trazer ao seu coração é aquele lugar de fé e confiança, seu destino profético. Não está na mão das pessoas, está na mão dele. Talvez para outro seja simplesmente o entendimento de que você não pode ser escravizado pela ofensa e não pode ser reativo. Mas diante de tudo aquilo que nós falamos, o ponto importante enquanto oramos é: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Há momentos onde, quando fazemos o bem para quem nos fez o mal, isso é uma lição para a pessoa, sem contar no banho de constrangimento. O rei da Síria não conseguiu mais atacar Israel depois da atitude de Eliseu. E eu já vivi momentos onde, fazendo bem a quem me fez mal, a pessoa ficou muito constrangida. Parece que a ficha dela caiu. Já houve momentos que Deus me dirigia a fazer o mal, pagar o mal com o bem, e não deixar que a pessoa soubesse que era eu que estava fazendo. Então isso significa que Deus não queria necessariamente fazer algo na vida do outro. Às vezes tudo que Ele quer é ajustar o foco na nossa. Tem a ver comigo e com você. Então, de todas essas variáveis possíveis que nós trabalhamos, e aquelas que eu nem apresentei, mas Deus pode estar trazendo dentro de você, a pergunta mais importante antes de terminarmos a reunião é: o que é que o Senhor quer que eu faça? E nós precisamos ser sensíveis a esse tipo de direcionamento. Precisamos entender que há uma batalha contra a palavra que você recebeu. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que cai à beira do caminho. Essa nem germina. A chance de dar fruto é extinta assim já de cara, no começo. A Bíblia diz que esses são os que ouvem a palavra e não entendem. Como que Jesus explicou isso depois? Ele diz que as aves vêm e comem a semente antes dela germinar. Na hora de interpretar, Jesus explica que as aves dos céus são os demônios. Há uma briga no reino espiritual. E o diabo quer roubar aquilo que você ouviu, porque ele sabe que o que você ouviu tem o poder de te mudar e quebrar o controle dele sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente só não vê a hora do culto terminar, porque já picou o cartão, pagou com a rotina, nossa mente está focada em outra coisa, e nós não permitimos que aquilo que Deus está falando seja trabalhado. E muitas vezes nós só desligamos isso e nem nos damos conta de que nós é que estamos sendo roubados. Então, nesses momentos de oração, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma cultura que isso não é só o protocolo de final do culto. É um momento onde nós podemos garantir a germinação, a frutificação da palavra. É um momento onde nós podemos ter um direcionamento mais prático, personalizado daquilo que Deus nos fala. E eu quero que você ore e fale com Deus por um instante. Eu vou orar por você. Você não precisa ouvir minha oração. Você pode fazer a sua. Espírito Santo, nós precisamos não apenas do combo da compreensão de princípios, nós precisamos daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. E nós oramos por isso agora. Que a semente da Tua palavra lançada no coração dos meus irmãos e irmãs não seja roubada quando saírem desse lugar. Nós oramos para que aquilo que o Senhor começou aqui e agora não termine no final do culto. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou continue, cresça, progrida, se desenvolva em cada um de nós. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e nos expomos a isso. Reconhecemos que toda a natureza carnal se levanta contra essas verdades, reage de forma quase hostil a essas verdades. Mas nós oramos que o Senhor não apenas abra o entendimento espiritual, como traga todo o quebrantamento e sensibilidade necessária para não apenas entendermos, mas praticarmos a Tua palavra. Nós oramos por isso em nome de Jesus. E desde já Te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos conduzirá. Alguns terão aquela clara sensação: Deus de fato está me dirigindo. Outros talvez podem acreditar que chegaram à conclusão sozinhos, sem perceber o quanto o Senhor os influenciou. O que nós Te pedimos é que o resultado final seja o mesmo, independente de como seja o processo. Que o Senhor nos guie,
ações práticas da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.